Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast. É o primeiro podcast da nossa gestão aqui da UAB do triênio 2025-2027 e nós estamos abrindo aqui esse podcast por um assunto absolutamente relevante, muito importante, para nós falarmos aqui da campanha da Páscoa pela Paz. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Foz do Iguaçu, está abrindo esse canal de comunicação para que nós possamos debater o assunto desigualdade social. E eu estou aqui com três mulheres maravilhosas, a Carla Duenha, Lissandra Aguirre e a Euni Rodrigues. Nós vamos debater hoje esse assunto, mas antes eu gostaria de trazer uns dados aqui para a gente começar a esquentar a nossa conversa. Bom, o índice Gini, que é o indicador que vai medir a desigualdade de renda, ele varia de 0 a 1, e quanto maior, pior. Ele se manteve estacionado em 0,5 entre 2022 e 2023 aqui no Brasil, num ano em que a economia cresceu 3,2% e o desemprego caiu. Houve também uma expansão do pagamento de benefícios sociais, com a manutenção do valor do Bolsa Família, que antes era chamado Auxílio Brasil, em R$ 600, e a desigualdade de renda, que é uma das maiores do mundo, mesmo assim não recuou. São dados aí de 4 de dezembro de 2024. Mas, de 2022 a 2023, o percentual da população do país com rendimento domiciliar per capita abaixo da linha da pobreza, que é adotado pelo Banco Mundial, caiu de 31,6% para 27,4%. E isso é um reflexo da reinserção dos programas sociais em âmbito nacional. Ou seja, a gente começa esse bate-papo dizendo que vale a pena, sim, debatermos desigualdade social, implementarmos políticas governamentais, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, porque a gente consegue visualizar essas diferenças. Bom, eu vou abrir aqui, então, com a nossa vice-presidente aqui da nossa subseção de Foz do Iguaçu, a doutora Lissandra Aguirre, e nós gostaríamos aqui que ela desse para a gente um panorama aí sobre a desigualdade social na nossa região de fronteira. Seja bem-vinda. Obrigada, Morena. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês, com a Carla, contigo, com a Euni e também com a Márcia, que nos acompanha aqui e que é responsável pelo programa que a gente vem conversar hoje aqui também. Então, eu acho muito importante a gente iniciar falando sobre desigualdade, porque os dados mostram esse recorte e a desigualdade traz a exclusão de acesso aos bens da vida, né? Então, todas as políticas públicas tendentes a gerar oportunidade são políticas públicas de reinserção, né? São políticas públicas de inclusão. Então, esses dados que tu trouxe mostram a importância dos programas sociais, né? E eu acho que é legal a gente sempre lembrar que isso é um projeto, é um programa, é um compromisso constitucional, porque está na Constituição, no Pacto de 88, que lá nos objetivos, né, da República Federativa do Brasil está a diminuição das desigualdades regionais, a inclusão social, o compromisso com a dignidade humana, e isso passa necessariamente pelo acesso aos bens materiais de vida, né? A compreensão de uma vida viável, possível e plena. Então, me parece que todos os programas, como tu falaste, passam por isso, por uma redistribuição de renda, um acesso ao trabalho, à renda, e isso também pressupõe, necessariamente, o acesso à educação. Perfeito. E aí, nesse sentido, Lissandra, quais, na sua opinião, seriam aí as principais políticas públicas que poderiam, então, reduzir essas desigualdades? A gente tem um panorama geral aí, né? Mas, de repente, até puxando esse gancho aí da educação, enfim, o que a gente pode trazer aí de exemplos para políticas públicas que vão contribuir para a mudança desse quadro? Ah, legal. Então, o que me parece, assim, quando a gente fala, e aqui tu usaste um termo, né, em fronteira, ou na realidade, nas fronteiras, nós vamos ter fronteiras como uma compreensão de dificuldades, às vezes, ao acesso de alguns bens. Aqui vamos usar nesse sentido, né? Então, esse projeto constitucional, ele traz a obrigação de que o Estado, seja a nível da União, dos Estados-membros ou dos municípios, tenham programas
para a inclusão social. Tanto nesse recorte, aqui vou usar 2 recortes, né? Nesse recorte social e econômico e também nesse recorte educacional. Então, nesse social e econômico, a importância da participação da sociedade civil, do Estado, da sociedade civil organizada, em propiciar esses acessos de renda, de emprego, de oportunidades, né? Então, e nisso tem os programas do governo e tem os programas estatais, quero me referir, por exemplo, ao Bolsa Família, a questão da manutenção também e das crianças nas escolas, como incentivo, a importância do benefício assistencial também do LOAS, que são algumas iniciativas, e tem iniciativas do município e também do Estado, para programas de renda mínima, né? Para que as pessoas iniciem, para que as pessoas consigam minimamente ter dignidade na sua existência. Então, esse recorte econômico e social ele é necessário, né? Junto com o estímulo ao emprego e à renda. O outro recorte importante é a questão da educação, porque esse é o caminho para que as pessoas tenham uma vida mais plena e com dignidade. E aí também tem programas importantes de acesso, né? Todos os acessos através de cotas étnico-raciais, cotas econômicas, a importância desse acesso para que nós não tenhamos uma população e pessoas completamente invisibilizadas pelo Estado. Então, esses programas, na realidade, aqui voltado à educação, ou acesso a concursos públicos, né? Ou seja, através do vestibular ou do Enem. Então, a política voltada a esse recorte, dando igualdade, e aqui não é uma igualdade, é uma igualdade material, de acesso, não aquela igualdade formal dos estados liberais, de todos são iguais perante a lei, mas igualdade em relação aos mecanismos de acesso aos bens da vida. Então, aqui e tem muitas iniciativas locais, né? Agora, em relação à educação, me lembrei do cursinho pré-vestibular da UniOeste, que é uma forma de que aquelas pessoas que não conseguem pagar o cursinho pré-vestibular possam ter um contato com toda essa dinâmica, né, que seja nos vestibulares, seja no Enem. Então, são programas importantes para essa redistribuição e para pensar um pouco tanto na desigualdade como nos mecanismos que nós temos para superar essas fronteiras da desigualdade, né, que geram a desigualdade. E já lhe fazendo uma ligação, momentos como esse, que são momentos para que nós possamos contribuir para promover esse acesso da Páscoa pelo bem, né, a Páscoa pela paz, que é em relação à distribuição de ovos de Páscoa. Além disso, ser um momento de conscientização, né, de uma realidade onde muitos são privilegiados e outros passam completamente à margem dessa realidade. Né? Então, eu acho que esse é um desafio dessa fronteira, né, e das fronteiras de acesso aos bens da vida. É um super desafio. Até me lembro, esses dias estava conversando com uma pessoa que ela disse, olha, as únicas refeições dignas que o meu filho tem quando ele está na escola. Porque ele estuda em escola pública, então lá ele toma um café da manhã, ele almoça e ele toma um lanche antes de voltar para casa. Então, além da escola fornecer a questão educacional, ela também fornece a base ali alimentar para essas crianças. Então, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa debater isso e se movimentar para a gente contribuir para a mudança desse cenário. E aí eu estou aqui, né, nós estamos aqui com 2 mulheres aí que fazem diferença, como a Alessandra mencionou, a Márcia está aqui nos bastidores com a gente também, trabalha junto com a Carla, mas eu vou começar aqui pela Euni Rodrigues, e eu vou pedir então para você explicar para a gente o projeto que você trabalha, a AFA, e quais são os programas aí associados. Euni, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, a Associação Fraternidade Aliança vai fazer 34 anos aqui em Foz do Iguaçu. Ela fica ali na região do Porto Meira. Ela começou com o padre Arthur Paoli
que veio da Itália, chegou ali onde é Morenitas, antes era uma ocupação, e ele começou a atender aquelas mães, aquelas crianças ali, oferecendo pão, oferecendo lugares para dar banho, e com o passar do tempo a AFA entrou nas políticas públicas, né? Hoje nós desenvolvemos lá vários projetos em parceria com o município de Foz do Iguaçu. Tem um projeto Casa da Criança, que a gente fala que é a cara da AFA, né? Que todo mundo chega lá e é as crianças que eles vão encontrar. Hoje ela atende 310 crianças no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, essas crianças que estudam à tarde, passam a manhã lá com a gente, então eles recebem uma alimentação, eles têm aula de música, percussão, teatro, são trabalhados os eixos, né, que hoje o serviço de convivência traz muito isso, o direito de ser, o direito à convivência familiar e comunitária. Então, tem profissionais ali preparados para estar recebendo e estar trabalhando essas crianças. Tem também o programa Guarda Subsidiada, que é um programa do município de Foz do Iguaçu, que hoje ele atende 50 famílias. Essas famílias elas são encaminhadas através da rede socioassistencial. A equipe do CRAS, do CREAS, o MP, que vê que tem alguma família que está ali com os vínculos fragilizados, que está para acontecer um acolhimento de uma criança, por falta de recurso financeiro, é encaminhado para essa equipe. Essa equipe faz todo um acompanhamento, faz uma avaliação e essa família passa a receber de 1 até 2 subsídios por um período de até 2 anos. E a cada 6 meses é feito, quando essa família chega lá, é traçado um plano de meta. O que essa equipe pode estar ajudando para auxiliar ela a superar essa fragilidade? Tem família que fica 3 meses, tem família que fica 6 meses, e tem famílias que chegam até a ficar até os 2 anos. Mas aí é encaminhado para todos os serviços de todo o município. Temos também o AUAI, que é um serviço que a gente tem, trabalha, que acolhe crianças e adolescentes usuários de substância psicoativa. Essa é uma casa de acolhimento mesmo, em parceria com a Secretaria de Saúde. A gente pode atender até 10 crianças. É uma casa onde essas crianças realmente ficam acolhidas, né? Lá elas fazem as terapias delas, que é no CAPS, vai para a escola, mas elas voltam para essa casa. Temos também o complexo terapêutico, CETIG, que a gente fala que atende também criança e adolescente. Ali tem a questão de ocupação e renda, que é onde nós temos lá também uma estufa. Temos também hoje a oficina de sabonetes, tem as PICs, que é a terapia integrativa, temos a acupuntura, que temos a aromaterapia. Temos também os atendimentos psicológicos lá na UAI. E também temos o Família Acolhedora, que onde hoje eu estou como coordenadora. O Família Acolhedora é um serviço que está na política de assistência social na alta complexidade. É um serviço de acolhimento. E quando uma criança precisa ser afastada de sua família de origem, ela tem uma família, a gente se prepara essa família, essas famílias elas são voluntárias, né? Então elas passam por todo um processo de seleção e capacitação. Hoje nós temos aqui a Márcia, que hoje é a família acolhedora, né? Então essa família, por ela ser voluntária, ela recebe toda uma preparação, né, para estar recebendo essa criança e ela pode escolher o perfil dessa criança que ela quer acolher. Temos bebês direto do hospital, né, até 18 anos incompleto. Então, essa família, quando ela passa por todo um processo de seleção, então, quando a criança é aplicada a medida de proteção, o Conselho Tutelar ou a Vara da Infância solicitam vagas para a gente. Hoje, no município de Foz do Iguaçu, até o ano passado, nós tínhamos uma meta de 30 famílias. Hoje, nós estamos com uma meta de 45 famílias, né? Hoje, nós temos 44 famílias acolhedoras, aptas. Acolhendo, nós estamos com 23 famílias acolhendo e 33 crianças em acolhimento em família acolhedora. Essa família, quando ela chega, quando ela procura o serviço, ela passa por todo um processo de capacitação, que vai falar quem que é essa criança, quem é a família dessa criança, e um dos requisitos para participar do serviço, ela não pode ter intenção de adotar.
né? É um dos critérios. Requisito. Por que não pode ter intenção de adotar? Porque ela é um serviço temporário. Ela vai acolher essa criança por um momento que a família dela está com dificuldade. Então, a mesma equipe que acompanha a família acolhedora e acompanha a criança, também acompanha a família de origem, para tentar trabalhar com ela o que causou o acolhimento. Às vezes conseguimos, a maioria das vezes, mas tem vezes que a gente não consegue, mas e essa família ela vai para uma família adotiva, né, que é a equipe do fórum que trabalha com essa criança e que também com a família adotiva. Por que essa família acolhedora não pode adotar? Porque ela tem que ter a consciência que a criança não é dela, para não poder, para não burlar a fila do acolhimento, né? Então, às vezes chega um dos critérios, às vezes, eu tenho intenção de adotar. Aí já não dá Aí mais. já nem passa mais por todo um processo, que a gente fala que é um processo de seleção e capacitação. As famílias passam por avaliação de visita domiciliar, se todos os membros da família estão de acordo, elas passam por entrevista psicológica, então passa por todo um processo para ela ter consciência de que essa criança não é dela, que ela vai estar ali oferecendo amor, afeto e carinho para uma criança por um período. Até porque o objetivo é que essa criança retorne, né, para o Sim, seu lar de sim, origem. pra casa. Então, realmente, né, teria aí uma vontade que destoa do objetivo do programa, inclusive. Sim. Né? Euni, conta pra gente quais são as maiores dificuldades que vocês encontram para implementar os programas e como que a sociedade civil pode contribuir. Então, assim, uma das maiores dificuldades é conseguir famílias mesmo. Assim, nós com essas metas aí que teve aí, nós passamos vários finais de semana indo nas igrejas, indo divulgando o serviço, tentando. Porque as famílias são voluntárias, né? Então, a gente precisa da sociedade para que esse serviço tenha esse desenvolvimento. Gente, e é muito nítido a diferença de quando a criança está institucionalizada e quando ela está numa família acolhedora. Porque ali ela está ali, a gente brinca, né? É uma família emprestada. Então, ela vai estar ali com uma família, com o irmão emprestado, com a tia emprestada, com a avó emprestada. Então, o desenvolvimento dela, tem aquela pessoa ali que vai levar ela para a escola, que vai buscar ela na escola, uma pessoa de referência. Você vai num jantar, vai numa igreja, onde você for, essa criança vai junto. Então, o desenvolvimento dela, tem estudos que comprovam que uma criança institucionalizada, ela perde 4 meses de desenvolvimento ao ano. Nossa. E numa família acolhedora, é mínimo. E Euni, me diz uma coisa, que tempo mais ou menos as crianças permanecem aqui em Foz, nas famílias acolhedoras? Olha, varia, Elisandra. No Estatuto da Criança e Adolescente fala que é até 18 meses. Mas tem aquela questão da recorrência dos processos, que a gente sabe como é que fala. Sim. Mas, assim, geralmente em Foz é 6 meses, 9 meses. Então, eu falo que tem acolhimento que dura 30 dias, que dura 5 dias, que são situações que a gente vê ali que foi esporádica. Aí vai muito desse trabalho que a gente tem, de como a família consegue acessar ou entender o motivo do acolhimento. Sim, até mostra a importância do programa, né? Que isso é um curto, um prazo menor, olha, já conseguiu restabelecer a família de origem, então, antes para que saia da família acolhedora e volte, né, para casa, enfim. E as famílias acolhedoras, eu não vou, eu tenho medo de me apegar. Gente, tem que se apegar. Eu falo assim, tem que se apegar, porque afeto, né? Porque a gente só cuida quem a gente ama, quem a gente gosta. E eu falo, eu tenho 10 anos de acolhimento, trabalho no acolhimento familiar. Até hoje eu não cheguei para fazer um desacolhimento, a família me entregasse e falasse, toma. Não, até porque eu já ficaria preocupada. Eu brinco com as famílias, falo assim, eu saio daqui muito feliz quando eu vejo que vocês... Não aquela família que demonstra aquele sofrimento intenso para a criança, que a criança tem que saber que a família está ficando bem. Mas aquela família que você vê que, no fundo, que precisa daquele tempo, precisa ser acolhida pela equipe depois, a gente sabe o quanto essa criança foi amada e o quanto essa criança foi protegida ali. Posso só fazer uma pergunta também, que agora Claro, fiquei pensando... Eu sei que tu já está no teu projeto. Não, mas vamos bater papo. Da conversa, mas enfim. Me diz e a família acolhedora depois segue mantendo algum contato com as crianças? Como é que é? Assim, mesmo que volte para a família... Consegue manter algum contato depois que acabou já o período de acolhimento? A gente fala para elas, depende de ambas as partes. Entendi. Depende da família acolhedora e também depende da família de origem. Da família
adotiva também, depende da família que sim, vai porque adotar às vezes também, são crianças né? que já estão, né? Isso, em então não processo de depende da adoção. gente. Quando a gente vê que ambas têm esse mesmo interesse, a gente apresenta. Hoje nós temos Família Acolhedora, que é a rede de apoio da família de origem. Ah, que legal. Né? Olha só. legal. Mas assim, mas também já tivemos famílias que não quiseram. Entendi. Né? Então não depende da equipe, depende das famílias mesmo. Das Isso. partes. E assim, a mesmo. gente tenta mediar ali do início, explica muito para as famílias acolhedoras o papel dela, né? Quando a criança vai para adoção, também a gente explica, olha o que você conseguiu. Você conseguiu cuidar dessa criança a hora que ela mais precisava. Mas assim, tem algumas famílias que têm contato, que é a rede de apoio, que passa final de semana. Então, depende muito de ambas. Tem família que é muito grata pela família acolhedora. Com certeza, imagina. Né? Então, no início, quando a criança chega, as famílias chegam muito bravas, né? Sim. Com a gente, com a família acolhedora, porque não entende o serviço. Por mais que Foz do Iguaçu já executa esse serviço só na AFA já há mais de 10 anos, mas é um serviço que ainda é pouco conhecido, né, no município. Então, as famílias não entendem o papel da família acolhedora, que é uma família que está ali para ajudar. E a gente trabalha hoje muito com as famílias acolhedoras, que ela precisa acolher essa família. Ela também precisa acolher a história dessa criança. Euni, quem tem interesse em se cadastrar como família acolhedora, como faz? Então, nós temos as nossas redes sociais, né? Família Acolhedora Foz. Temos também um telefone que eu falo, que é um sobreaviso, que 24 horas tem alguém ali para dar a explicação do programa, que é o 0... A gente pode deixar na legenda Isso. do nosso vídeo o contato. Isso, pode. Então, se eu, por exemplo, quiser me cadastrar como família acolhedora, eu posso procurar vocês e entrar no programa. Isso. Ou pode ir na AFA pessoalmente também, que lá a gente atendemos qualquer hora, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, sempre tem alguém ali para explicar, que fica ali na Rua Paulino Ferreira, 429, Porto Meira, atrás ali do CAIC. Que legal, parabéns. Parabéns aí por fazer a diferença. Bom, vamos conversar agora um pouquinho com a Carla Duenha, que está aqui conosco. A Márcia Manente aqui, que é a parceira dela no projeto, está aqui nos nossos bastidores, nos dirigindo, né, Márcia? Estamos indo bem, Márcia? Aí, ela disse que estamos indo bem. Bom, Carla, prazer estar aqui contigo, né? A Carla, que também é uma pessoa muito engajada, enfim, e tem um projeto aqui que é o Tecendo Bem. Pode explicar para a gente como que funciona o seu projeto? Obrigada, Morena, Alessandra, também Euni, Márcia, né, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre esse projeto. Bom, o projeto Tecendo Bem, ele nasce em 2022 como um projeto do Conselho da Comunidade, que é um órgão de execução da pena aqui de Foz do Iguaçu. No primeiro momento, para a criação de um canteiro de trabalho para pessoas privadas de liberdade, mas ele leva esse nome Tecendo Bem, porque esse público ele vai então tecer, né, por meio do crochê, o amigurumi, que é uma técnica japonesa que elabora bichinhos de crochê. Então, para as pessoas que estão privadas de liberdade, é uma oportunidade de trabalho que leva a uma remissão da pena, também a oportunidade de aprender uma técnica, o crochê, e também a técnica específica da elaboração do bichinho de crochê. E quem sabe depois, extramuros, né, vir a empreender também, que hoje, né, está bem em alta, inclusive para configuração de aniversários, chá de bebês, né, os amigurumis. Mas ele tem esse braço também social, que é a destinação. Para quem, então, esses bichinhos de crochê eles são destinados? Eles são destinados para crianças em vulnerabilidade social. E, nesse sentido, a gente já atendeu vários projetos. Vamos atender também a AFA, né, agora na Páscoa. E nós sempre recebemos, tá? No final do ano, Páscoa, geralmente o pessoal vai lá e leva pra gente. Isso, porque são produções bem grandes, né? O Tecendo Bem, ele é um projeto, e dentro das unidades prisionais a gente também tem um projeto aprovado pelo DPEM, que é o Amigurumi Solidário, né? O Conselho da Comunidade, ele faz então ali a doação dos artefatos, as linhas e os enchimentos, e também as outras unidades, além daquelas que executam o Tecendo Bem, executam também o Amigurumi Solidário, e realmente eles têm 12 instituições que eles atendem, então tem também atendido vocês nessas outras oportunidades. Essa ação ela já teve atendimento com projetos aqui de ação social com crianças em vulnerabilidade, também CMEs, né, municipais,
projetos de iniciativa tanto governamental, mas também iniciativas privadas, né? E esse ano, com o atendimento à Páscoa, a gente está atendendo aí algumas entidades também com a doação dos amigurumis, mas também com essa parceria com a AB na arrecadação dos chocolates, né? Porque também pensando ali nos direitos das crianças, né? E é o que a professora Alessandra abordou inicialmente, que é o próprio direito. Tantas famílias que conseguem um acesso amplo em relação à questão dessa comemoração, dessa data comemorativa, enquanto outras estão totalmente à margem, né? Então, também um atendimento voltado nesse sentido. Alessandra, eu estou aqui pensando como um projeto impacta tantas frentes. Então, a gente tem ali, né, o pessoal que está privado de liberdade, com a oportunidade de aprender um ofício, de fazer uma remissão de pena, de fazer algo aí que vai fazer tão bem para quem está ali esperando esse brinquedo, esperando, né, uma oportunidade também de se divertir, de se inserir, enfim. Veja como um projeto, ele cria essas ramificações, né? E você vê assim, a importância do diálogo entre várias áreas, né? A arte, a sensibilidade, a possibilidade de uma inserção no mercado de trabalho, partilhar o que se aprendeu, né? E também ter isso como uma possibilidade de renda, né? Então, me parece que esses diálogos e as iniciativas da OAB, da sociedade civil, dos conselhos municipais, ou seja, da organização da sociedade em relação às nossas realidades locais, fazem diferença para que a gente cumpra aquilo que a gente iniciou, que eu iniciei falando, esse projeto, esse programa, esse compromisso da Constituição, né, de redistribuição de oportunidades. Então, me parece que é uma iniciativa que é um braço para alcançar esses objetivos, né? Carla, queria que você contasse para a gente, então, como que as pessoas fazem para contribuir para o Tecendo Bem e agora também para o projeto da OAB, né, em parceria aí com vocês, que é a campanha de arrecadação de chocolates. Certo, Morena. Bom, nós temos vários pontos de coletas, né? Então, pontos de arrecadação dos chocolates distribuídos na cidade, né, que pode ser acessado via o próprio Instagram da OAB. Nós temos ali a divulgação de todos os pontos de arrecadação e parceiros que têm nos auxiliado nessa campanha. Também o próprio Conselho da Comunidade, que fica instalado ali no Fórum Estadual, também é possível que se procure para fins de doação, seja de insumos para o projeto Tecendo Bem. O Conselho da Comunidade, ele é uma iniciativa que envolve, né, a sociedade civil organizada, então representantes de outros conselhos que também vêm integrar, mas ele é uma entidade sem fins lucratícios, então o único recurso que a gente recebe, ele vem ali do fundo pecuniário, então do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que é um recurso limitado, né? Então, com certeza, se algum empresário estiver assistindo, vendo o nosso podcast e desejar contribuir com esse projeto, nós precisamos de insumos, seja para as linhas, para a produção, também o próprio enchimento e os chocolates, né, nesse momento em específico, para a gente poder atender todas as crianças, eles podem ser doados em todos esses pontos de arrecadação e, eventualmente, também, para quem não desejar ir até o supermercado, comprar o chocolate, também é possível com que seja feito, então, a contribuição via Pix, né, com a chave Pix ali da própria Ordem dos Advogados do Brasil, que está divulgada no Instagram da OAB. E como é que vai ser feita a distribuição desse chocolate? Bom, vão ser vários dias, né, para fins de distribuição, porque nós vamos preparar uma atividade ali com as crianças. Então, próximo ali à data do mês de abril, vamos organizar essas datas com as entidades que estão sendo beneficiadas e vamos lá nesse dia. Então, também fica o convite para todos que quiserem contribuir, né, para esse melhor atendimento ali das entregas e atividades com as crianças. Eu já me cadastrei, vou participar das entregas e eu tenho certeza que vai ser um momento muito marcante, né, emocionante, que a gente vai poder sentir ali o bem-estar de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, eu vou deixar aqui para as considerações finais. Vou começar aqui pela Eunice, se você quiser deixar algum recado aqui para a gente, fica à vontade. Eu quero deixar, né, para que talvez você não consiga ser uma família acolhedora. Olha, eu não tenho um perfil, mas você conhece alguém
né, que está ali para que vê que tem potencial para ser uma família acolhedora, indica, conversa com essa pessoa que ela pode fazer a diferença na vida de uma criança ou de um adolescente no momento que ele mais precisa, né, que é quando ele precisa ser afastado da sua família. E reforçando aqui, você falando dos amigurumi, quando a última vez que a gente recebeu, eu falei, vou guardar, para quando as crianças chegar do acolhimento, a gente dá para eles como um objeto transitório. Então, quando eles chegam lá, antes de a gente levar para casa da família acolhedora, a gente entrega para eles. Olha, leva para você, é um amiguinho que vai estar ali com você o tempo inteiro. E a gente vê o quanto eles se apegam a esses amigurumi. Que legal. Parabéns, Euni. Obrigada. Carla, você quer deixar uma mensagem final para a gente? Bom, inicialmente agradecer, né, essa oportunidade e essa incrível ação que a gente está fazendo na Páscoa, também juntamente com a OAB e o Conselho da Comunidade, todos os outros parceiros que estão contribuindo para a ação da Páscoa pela Paz, e deixar o convite, né, para quem quiser conhecer mais sobre o projeto, Tecendo Bem, também para outras entidades aí, que atendem crianças em vulnerabilidade e desejam ser atendidas pelo projeto em algum momento, que nos procure, né, para que a gente possa, então, em algum momento ali também atendê-los com o projeto. E agradeço novamente a oportunidade. Obrigada. E a Alessandra? Bom, eu quero agradecer, né, pela oportunidade, Morena, Euni, Carla. Agradecer também a Márcia, que iniciou essa campanha, que capitaneou toda a iniciativa para a campanha. E eu quero falar um pouco da campanha, né? Da ideia da Páscoa pela Paz, pelo Bem. Aqui a gente trouxe, né, os programas importantes que nós temos a nível local. E lembrar a importância de participar da Páscoa pelo Bem e pela Paz. Por quê? Porque não é só a distribuição de chocolates, mas toda a questão simbólica que isso traz para poder propiciar para essas crianças que vão receber os doces de Páscoa, a oportunidade, né, de receber doces e estar junto com outras pessoas numa campanha pela paz e pelo bem. Quero lembrar que a importância, né, da simbologia, independente de religião, a simbologia da Páscoa, dos ovos de Páscoa, da ideia do coelho da Páscoa, que traz exatamente a renovação da vida. Então, que a gente tenha esse momento de distribuição de chocolates como um momento de renovação de vida, renovação da sensibilidade, renovação do afeto e da necessidade de percebermos o quanto uma realidade desigual está presente, mas que é possível uma atitude diferente, né? Então, não é só... É muito a entrega de doces a essas crianças, mas mais do que isso, né, é a gente poder ter esse contato e perceber o grau de desigualdade, o grau de exclusão e a necessidade de programas como esse para que nós tenhamos um momento de parada, de pensarmos o que realmente pode ser feito de diferente. Então, nessa toada, assim, eu reitero o agradecimento à Márcia, que encabeçou a Páscoa pela Paz, lembrando que tem como voltar ali o Pix para eu lembrar, para falar como que a gente faz as doações, pode ser? Que é Tecendo Bem, promove a Páscoa pela Paz, e lembrando aqui que é para doar chocolates, ou podemos também fazer as doações via contribuição de Pix, via Pix. O pessoal aqui da técnica está colocando para a gente, porque efetivamente às vezes a pessoa está com disponibilidade, não tem como comprar e deixar em algum E é legal local. lembrar que todos os chocolates estão acondicionados de forma cuidadosa, né, Márcia? Então aqui, ó, lembrem, pessoal, para fazer as doações, pode ser ovos de Páscoa, caixas de bombons, chocolates diversos. A doação pode ser via Pix, para quem não consiga entregar os materiais. O Pix é fozdoiguaçu@oabpr.org.br e a identificação é Doação Páscoa. Então, vamos participar dessa campanha para que a gente tenha um alcance maior de crianças com acesso aos doces, ao chocolate, a todo o símbolo que a Páscoa nos traz.
Acho que é isso, Morena. Muito obrigada. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Carla. Obrigada, Euni. Obrigada, Márcia. O pessoal da técnica que está aqui nos auxiliando com toda a gentileza. Vocês são sensacionais. Obrigada por nos receberem aqui. Acho que abrimos com chave de ouro nossa série de podcast. Vem mais por aí, né, Alessandra? Isso aí. E eu acho que fica a mensagem, né? Porque pequenas ações geram grandes mudanças. Então, se vocês puderem contribuir, vai ser muito bem-vinda a contribuição. Obrigada e até a próxima.